pessoal, então na segunda parte dessa aula nós vamos dar uma olhada na solução natural do circuito. Então vamos considerar que a gente tinha o circuito que nós utilizamos para obter a resposta ao degrau e a gente retirou a fonte do circuito, tá? E nós com isso vamos ter o capacitor carregado com uma carga, né, e uma tensão Vs inicial. E uma vez que a chave fecha, a carga que está no capacitor vai se descarregar, só que você só tem um resistor no loop aqui, um resistor no caminho para a corrente. Para a gente perceber como poderia ser feita a implementação prática, né, um circuito que você pudesse carregar e descarregar o capacitor, vamos considerar o seguinte. Voltando para o circuito original, imagina que você tem uma segunda chave aqui, né, portanto você tem uma chave 1, que é aquela a gente utilizou originalmente, uma chave 2, tá? E que num dado instante, um novo instante de tempo aqui, né, vou adotar t igual a 0 novamente, a chave 1 se abre, tá, tirando a fonte IVS do circuito e a chave 2 se fecha. Bom, então, né, para simplificar, a gente teria como resultado um circuito como esse aqui. Após o circuito atingir o regime estacionário, na situação anterior, tá, então considerando ainda a resposta ao degrau, nós vimos que o capacitor foi carregado com Vs. Então é só isso que está dito aqui. A tensão inicial do capacitor é Vs, que a gente imaginou que a gente carregou ele, uma carga, e essa tensão correspondente, lembrando que Q igual a C vezes V, né? Então se você carregou o capacitor com uma carga, você vai ter uma tensão aí proporcional à carga, e a constante de proporcionalidade é a capacitância. Tá? Agora o circuito que nós temos é esse aqui. Se a gente aplicar a lei de Kirchhoff das tensões a esse circuito, né, o que a gente vai ter? Não tem problema que a corrente vai fluir no sentido contrário, mas eu ainda vou adotar o sentido de referência como sendo horário e considerar uma corrente fluindo nesse sentido, tá? Só para ser coerente aqui com o sentido da tensão com tensão passiva. Então, a tensão sobre o resistor vai ser R vezes I, né? Então aplicando a LKT você vai ter R vezes I. Essa é a tensão no resistor, né? A tensão no capacitor a gente ainda vai chamar de V, só que agora isso é igual a 0, não tem mais fonte. Tá? Mesma coisa pode ser feita aqui, né? Que é substituir por CdV/dt. Note que é a mesma corrente que passa pelo resistor é a que vai passar pelo capacitor. Então você vai terminar tendo R vezes CdV/dt mais V igual a 0, tensão é função do tempo em ambos os termos, mas isso está omitido. Dividindo tudo por RC, a gente tem uma equação semelhante à anterior, só que agora homogênea. Tá? A solução, como nós vimos, é uma constante vezes a exponencial real, e elevado a menos t sobre tal, que a gente pode agora substituir aqui. Tudo bem? Então vamos fazendo essa substituição. Então ao substituir, né, o primeiro termo vai cair menos 1 sobre tal, vezes K, né? O segundo termo vai ter 1 sobre RC multiplicado por ele, né? E a soma dos dois dá 0. A gente vê que para isso aqui ser satisfeito, tá? Basta que tal seja igual a RC como anteriormente. Então isso é tranquilo, né? A constante de tempo para a resposta ao degrau e a resposta natural é R vezes C. Em t igual a 0, a gente sabe que a tensão no capacitor V, né, de t igual a 0, era a tensão Vs, né, a tensão da fonte com a qual o capacitor se carregou inicialmente. Então, nesse nosso caso aqui, a tensão inicial vai ser Vs. Então a gente pode substituir isso na expressão geral para agora determinar o K. Lembrando, né, que no slide anterior a gente tinha visto que, relembrado na verdade, que a tensão no capacitor vai ser K vezes a exponencial real elevado a menos t sobre tal. A gente determinou tal, né? Poderia substituir aqui já, mas a gente precisa determinar o K. Então, para isso que a gente está fazendo esse exercício. Então, em t igual a 0, né, a gente substitui t igual a 0 nessa expressão. Então, justamente aqui, o t vai se tornar 0, e elevado a 0 dá 1, e você vai ter que K é igual a Vs, tá? Porque em t igual a 0, né, a tensão é a tensão inicial aqui, Vs, com a qual o capacitor, né, está carregado correspondentemente. Então a tensão no capacitor vai ficar dada por essa expressão aqui, né? Simplesmente uma queda exponencial a partir de Vs, né, em t igual a 0,
a tensão vai cair exponencialmente conforme o capacitor se descarrega. Então você vai ter algo assim, né? Uma queda exponencial, uma exponencial decrescente, E elevado a menos T sobre tal. Tá? Tal é a constante de tempo, né? Mais rigorosamente, em tal, um tempo igual a tal, a tensão no capacitor vai cair de 1 sobre E. Basta substituir na expressão, né? T igual a tal aqui, que você vai ter, né, E elevado a menos tal sobre tal, que dá E elevado a menos 1, certo? Ou seja, você vai ter Vs vezes 1 sobre E. Tá? 1 sobre E é aproximadamente 0,37%. Então, em uma constante de tempo, tá? A tensão no capacitor cai a mais ou menos 37% do seu valor original. Ou seja, isso nos faz entender qual que é o significado de tal, né? Tal é uma medida, né, que nos permite saber o tempo de resposta, estimar o tempo de resposta de um circuito, de forma geral. E em várias situações a gente utiliza a constante de tempo dessa forma, né? Para ver isso, é até mais interessante a gente notar que em um tempo de aproximadamente 5 tal, 5 constantes de tempo, a tensão nesse circuito cairia a menos de 1% da tensão original. Então você estaria num ponto aqui, né? Menos de 1%, em mais ou menos um tempo igual a aproximadamente, né? 5 vezes tal. Tá? Então, constante de tempo permite estimar aí, ou ter uma noção da ordem de grandeza do tempo de resposta de um circuito, né? Se você tem um tal menor circuito, essa queda de tensão vai acontecer mais rapidamente. Faz sentido? Então, se esse circuito tem tal 1 e essa outra curva correspondesse a um circuito que tivesse um tal 2 menor do que tal 1, né, o circuito vai responder mais rápido, o capacitor vai descarregar mais rapidamente, né, a tensão vai cair mais rapidamente a zero. Tá? Faz sentido isso? Além disso, tem algo interessante aqui, se a gente observar a mesma expressão aqui para a tensão no capacitor e tomar a derivada dela com relação ao tempo, o que acontece? Né? Cai um menos 1 sobre tal. Então você vai ter isso daqui. Tá? E se a gente calcular essa derivada em t igual a zero, né, para t igual a zero, você vai ter e elevado a zero, que dá 1, e isso vai dar exatamente isso daqui, menos Vs sobre tal. Então a gente vê que no instante de tempo inicial, a derivada da curva, ela é menos Vs sobre tal, ou seja, né, ela vai cair Vs de Vs num intervalo de tempo igual a tal. Tá? Então a inclinação da tangente aqui nesse ponto vai ser essa. Então você vê, né, que o ponto de interseção da curva, da reta tangente, né, a curva em t igual a zero, essa linha pontilhada aqui, ela vai interceptar o eixo do tempo aqui, exatamente no instante de tempo igual a tal, por essa razão aqui. Faz sentido que seja assim? Então, se você traçar a tangente à curva, você vai ver que ela vai interceptar o eixo do tempo aqui, exatamente na constante de tempo tal. Então vamos rapidamente aqui agora estudar o circuito RL, né? Mais especificamente a resposta a um degrau desse circuito, a resposta forçada. Então você tem uma fonte de tensão Vs, a chave fecha em t igual a zero, o resistor insere com um indutor agora, o elemento armazenador do circuito único aqui vai ser o indutor, tá? E é isso que está acontecendo aqui. A corrente no indutor, a gente esperaria que ela fosse aumentando, né? O indutor tende a se opor ao aumento da corrente, mas ela vai aumentar gradualmente aqui até o circuito entrar em regime. Lembrando que nesse caso o indutor vai ser correspondente a um curto-circuito, né? Então você esperaria ter uma corrente aqui no final, que seria o quê? Né? Vs sobre R. Como se o indutor fosse um curto aqui, então só em regime é como se você só tivesse o resistor aqui, né? E daí a corrente que estaria fluindo seria Vs sobre R. Tudo bem?
Então vamos aplicar o LKT a esse circuito aqui, né? Então a corrente é único laço, né? A corrente I aqui, que vai estar passando pelo indutor e também pelo resistor, vai ser a mesma, tá? A gente vai obter uma expressão para I de T. Perceba que se você tem I de T, né, você tem a tensão no indutor, tensão no resistor e todas as demais grandezas, né? Sabendo que V é igual a L dI dt, basta derivar a expressão que a gente obter para a corrente, você tem a tensão também, tá? E aí vamos lá, vamos aplicar LKT, né? Você vê que você tem a tensão no indutor, vou anotar aqui, ela é justamente dada por isso, L dI dt, então isso aqui é a tensão no indutor, a tensão no resistor, R vezes I, esse termo aqui seria o VR, e isso, né? E essa tensão no indutor mais a tensão no resistor é igual à tensão da fonte, que é Vs. A gente vê bem direto aqui que isso aqui se aplica, tá? Para deixar com aquela mesma cara, né, de equação diferencial com essa forma aqui, dx dt mais a constante, tá? Deixar a constante aqui multiplicando, né, o termo que não está sendo derivado aqui, né, o x, tá? Igual a uma terceira constante, né, função de forçamento, tal. A gente vai pegar essa primeira equação aqui e dividir por L, tá? Para se livrar desse L aqui no primeiro termo. Então, fazendo isso, né, você vai ter isso aqui, tá? 1 dividido por L sobre R no denominador é o A, que vai estar multiplicando o I de T, aqui a variável aqui é o I, né, no lugar do X, e daí como a gente dividiu tudo por L, o termo do lado direito tem que dividir por L também, então você vai acabar tendo isso aqui, certo? Mas aí é a mesma coisa, o mesmo procedimento, porque agora nós temos uma equação diferencial com a mesma cara, né, que a gente obteve para o circuito RC agora há pouco, tá? A diferença aqui é que a variável é a corrente, né, lá era a tensão, a constante de tempo, né, a gente consegue de cara aqui ver que ela é L sobre R, tá? A gente pode obter isso aí, mas você já vê da forma da equação diferencial que o tal é L sobre R, e a gente pode prosseguir, tá? Então a solução geral aqui, novamente a gente vai assumir nessa forma, uma solução particular aqui, né, que é o valor da corrente em regime, então a gente já pode de cara, né, do que a gente falou anteriormente, estimar que esse K1 aqui vai dar Vs sobre R, mais uma solução complementar, resposta natural, né, que é da exponencial, essa resposta natural aqui, resposta complementar, que é uma segunda constante K2 vezes a exponencial real e elevado a menos t sobre tal, beleza, pessoal? Então a corrente vai ter essa mesma cara, a gente pega e substitui isso na expressão, né, isso já nos dá algumas das constantes, tá? Então substituindo essa corrente aqui, né, e também aqui, o que nós vamos obter? Vamos dar uma olhada nisso daqui, tá? Então, o que a gente tem, a equação diferencial aqui, eu vou reproduzir aqui, que é dI dt, eu vou omitir as dependências no tempo aqui, né? Mais 1 sobre, entre parênteses, L sobre R, constante de tempo aqui, que a gente vai obter, vezes I, igual Vs sobre L, tá? E a gente tem, né, que a solução geral aqui é igual a uma solução particular, K1, mais uma solução complementar, K2, vezes E elevado a menos T sobre tal. Substituindo lá em cima, então vamos lá, né? O que a gente vai ter? A gente vai derivar agora, tá? O primeiro termo vai ser a derivada dessa solução geral. Então, derivando, o K1 é uma constante. Então, vai ser derivada de constante é zero. Então, vai resultar só, né, primeiro termo, K2 vezes menos 1 sobre tal. Então, menos K2 sobre tal. E elevado a menos T sobre tal. Isso que resultou desse cara aqui. Mais 1 sobre a constante de tempo. Vezes K1, né? Então, esse termo aqui multiplicado por isso daqui. Agora a gente tem mais 1 sobre a constante de tempo vezes esse outro cara aqui, né?
que vai dar K2 vezes E elevado a menos T sobre tal. Tudo certo? Tudo certo. Igual ao lado direito, Vs sobre L. A fonte aqui, a função de forçamento constante. Então, de novo, tá? Olhando aqui, tudo que está multiplicando exponencial real, isso aqui e isso aqui tem que se cancelar, né? Então, menos esse termo, mais esse outro termo aqui tem que se cancelar. Então, para que isso aconteça, né, a gente poderia aqui cortar K2 com K2, né, exponencial aparece em ambos os lados, e a gente vê que basta aqui, tal seja L sobre R, tá, para que esses dois termos aqui se cancelem. Basta substituir isso lá para verificar, mas de novo, aí a gente obtém a expressão para constante de tempo. Nesse caso aqui, L sobre R, né, no circuito RC, é C vezes R, aqui é L sobre R. Tá? Agora, olhando para esse termo aqui e esse daqui, né, eles têm que ser iguais. Né, eles aparecem de ambos os lados aqui com sinal positivo, tá? Esse aqui, esse aqui, aqui. Então, olhando aqui, né, você tem L aqui, né, e L aqui. Então, você vai acabar tendo que K1 sobre K1 vezes R, né? O R está dividindo no denominador, passa multiplicando no numerador. K1 vezes R, vou escrever aqui embaixo. K1 vezes R é igual a Vs, portanto, K1, tá? A resposta particular aqui, né, é igual a Vs sobre R, que a gente já tinha acabado de adiantar no slide anterior. Né? A corrente no final ali, para T tendendo infinito, no indutor, vai ser Vs sobre R, porque o indutor vai se comportar como um curto-circuito. Né? T tendendo infinito, um indutor é equivalente a um curto. Tá? Sempre bom lembrar isso, da mesma forma que um capacitor é equivalente a um circuito aberto. Bom, aí prosseguindo, né, a gente obtém isso. Tá? Aqui só está escrito K1 Vs sobre R tal igual a L sobre R. Substituindo na solução geral, a gente pode colocar aqui no lugar de K1 Vs sobre R, né, e no lugar do tal L sobre R. Tá? Agora a gente precisa determinar a constante K2. Né? E aquela mesma história, essas constantes, se a gente conhece a tensão em tempos definidos, né, ou no caso aqui, perdão, se a gente conhece a corrente em tempos definidos, a gente pode escrever a equação correspondente e daí encontrar aí as constantes dessa forma. Para o indutor, a gente sabe que ele inicialmente está descarregado, ele está pressupondo isso. Né? Poderia ser que num dado problema não fosse o caso, daí isso aí, né, teria que ser dito no enunciado, mas a gente vai supor que em t igual a zero, a corrente é nula. Então a gente tem isso aqui. Se a corrente é dada por essa expressão, a gente pode substituir a expressão aqui, mas é para t igual a zero, né? Então a gente substitui t igual a zero. Então resulta que 0 igual a Vs sobre R mais K2 vezes E elevado a zero, que dá 1. Né? E elevado a zero dá 1. Então, ou seja, K2 é menos, né, portanto, vamos colocar aqui, K2 igual a menos Vs sobre R, beleza? Então, simples assim, e daí agora a gente pode voltar e substituir aqui. Né? No lugar de K2, você vai ter menos Vs sobre R, e essa é a expressão para corrente no circuito. Tem um erro aqui, né? Espero que vocês tenham percebido. Eu esqueci de trocar aqui. A constante de tempo agora, no circuito LR, ela vai ser L sobre R. Né? As mesmas observações se aplicam aqui, né? A fonte está uma tensão aqui, né, que é uma função degrau, então de 0 até Vs instantaneamente em t igual a zero. Tá? O indutor aqui vai se carregar, tá, de acordo com a constante de tempo tal, que agora é L sobre R. Tá? Se tal for menor, né, ele vai se carregar mais rapidamente, a corrente vai tender ao seu valor final que a gente viu, né, Vs sobre R para o circuito, porque em regime permanente, nessa região do gráfico aqui, da curva, o indutor corresponde a um curto, né, então você tem somente a fonte. Vamos desenhar aqui novamente, né? Nosso circuitinho. Você vai ter somente a fonte
Estou imaginando que a chave está fechada desde t igual a 0. A fonte insere com resistor, porque, de novo, para essa região aqui, da curva vermelha, né, em regime, o indutor vai ser equivalente a um curto-circuito. Tá? Então você vai ter só a fonte e o resistor, e daí a corrente vai ser Vs sobre R, né, em regime, tá? No estado estacionário aqui. A gente vê na expressão, né, para t igual a 0, é o que a gente já tinha falado, né, e elevado a 0 dá 1, então Vs sobre R menos Vs sobre R dá 0, então a corrente, lógico, começa em 0 aqui, né, para t tendendo ao infinito, esse segundo termo aqui cai a 0, e você vai ter uma corrente igual a Vs sobre R, mas ela vai subir gradualmente aqui, né, para a expressão. A gente, lembrando que a gente pode determinar as constantes aqui da solução geral, tá? Se a gente conhece a corrente em tempos definidos do circuito, sempre ter isso na memória. E agora, né, a constante de tempo é L sobre R. Tá? Se você tem um indutor no contexto de um circuito qualquer, é a mesma colocação ali que para o capacitor. Tá? Imagina que você tem um indutor aqui e você tem agora um circuito mais complexo do que esse que a gente acabou de analisar. Né? Então, fontes dependentes, fontes independentes, resistores e assim por diante. Você sempre pode pegar esse circuito, substituir pelo seu equivalente de Thevenin, né? Resistência equivalente, resistência de Thevenin, insere com uma fonte de tensão, que é a tensão de circuito aberto. Tá? E daí, quando você for calcular a constante de tempo, né, você utiliza essa resistência de Thevenin, e fica fácil de ver pelo circuito resultante aqui, né, que é exatamente o que a gente acabou de ver, né. Você vai utilizar a resistência de Thevenin para calcular o tal constante de tempo. Pessoal, era isso. Na aula que vem nós vamos continuar vendo os circuitos de primeira ordem, onde nós vamos ver resposta a um pulso e também, né, o circuito inicialmente carregado. Tá? Então, obrigado pela atenção e até a próxima.